Continuando então no grupo do INSS, né, nós vamos ver agora a questão das retenções. Tá? Aqui, olha, retenções. Né? Você observa que nesse DER do Folha, nós temos 3 tabelas referentes a INSS. Né? Nós temos INSS Serviço, que foi a janela anterior, temos uma INSS, onde nós vamos informar aqui a competência, e abaixo dessa janela INSS, né, como filha dela, nós temos a tabela INSS Retenção, onde eu tenho o ID do INSS e tenho o ID do serviço. Tá? E daí eu vou informar o valor mensal e o valor do 13º. Né? Essa tabela de retenção armazena as retenções de INSS. Né? E a tabela INSS, informações relacionadas ao INSS da folha. Tá? Muito bem. Como nós já vimos, é uma tabela mestre-detalhe. Né? Sendo uma tabela mestre-detalhe, você gera, né, são essas duas aqui, olha, você gera os dois VOs, adiciona os VOs no projeto do servidor e do cliente. Gera o controller do INSS do servidor e adiciona no servidor. Gera o controller do INSS do cliente e adiciona ao cliente. Um controller só, tá? VOs, os dois VOs nós precisamos, né? Perfeito. No VO do INSS, nós vamos precisar criar uma lista de retenção. Tá? Então, se nós analisarmos aqui INSS VO, nós temos aqui, olha, uma lista de retenção. Ok? T-Many Valid Association e aqui os métodos, né? Com o instanciamento da lista, né? Nós estamos instanciando a lista aqui no construtor. No construtor que recebe o parâmetro JSON-Value, nós deserializamos o objeto, fazendo o tratamento na lista. No destrutor, nós tiramos a lista da memória. E no método toJSON, nós vamos serializar o objeto, fazendo o devido tratamento aqui na lista. Tá certo? Lá no controller do servidor, não esquecendo, nós temos que alterar também, né? INSS Controller. Então, no método inserir, depois que eu insiro o objeto, eu insiro as retenções, pegando o seu enumerator. No método update, depois que eu altero o objeto principal, eu altero as retenções, né, fazendo aquele teste aqui. Se é um registro novo, eu insiro. Se não, aí eu altero aquele registro. Tá? Sempre que for tabela mestre detalhe, eu preciso alterar o VO, preciso alterar o controle do servidor. Não esqueça desse detalhe, ok? Perfeito. Vamos então à análise da nossa janela. INSS. Aqui está. Bom, a janela mestre, a tabela mestre, tem apenas a competência mesmo. Né? O ID da empresa a gente já pega da seção. Então está lá a competência. E a tabela detalhe, que é a tabela de retenção, eu vou ter o ID da folha, que não aparece aqui, porque eu pego automaticamente. Vou ter o ID do serviço. Está aparecendo aqui, olha, ID do serviço. Daí eu coloquei o código e a descrição do serviço. Perceba que esse código e descrição são duas colunas que não existem, tá? Então, para que apareçam aqui os dados, né, no momento que nós estivermos consultando ou alterando, você vai ter que criar esses dois campos transientes dentro do VO de retenção do INSS. Assim como nós comentamos isso na janela anterior, né, numa janela anterior aí, tá? Daí eu tenho o valor mensal e o valor do 13º, ok? Vamos analisar logo o código dessa janela. Começo com os to-dos, né? Implementar a busca pelos campos de lookup, incluindo a grid de detalhe, porque na grid de detalhe eu vou pesquisar o código do serviço, e exibir as informações transientes, incluindo a grid de detalhe, porque eu preciso mostrar o código e a descrição do serviço. Tá? Em infra, seta os objetos de VO e controller. CRUD, inserir, editar e excluir. No método salvar, eu seto os dados do objeto principal. Veja que o ID da empresa eu sempre pego da seção. As retenções, né, para cada registro que está no meu cliente dataset, eu crio um objeto e adiciono esse objeto na lista que pertence ao objeto principal. Tá? Dependendo da situação, eu chamo o método insere ou o método altera do meu controller principal. Controles de grid.
Eu estou chamando configurar layout tela no double click. No grid para edits, eu seto o objeto VO e o objeto old VO, assim como eu faço em todas as outras janelas, né? Informo o dado do objeto principal no seu edit, que no caso é só a competência, e depois eu pego um enumerator para jogar os dados que vieram na minha lista, né? Para cada item da lista, um registro no cliente dataset, ok? Limpar campos, eu preciso sobrescrever aqui. Daí ele aproveita os dados do método py, né, do método que está no formulário py. E aqui eu limpo o meu cliente dataset, tá? E no configura layout tela, olha, isso aqui está implementado, né? Se eu estiver navegando nos edits, o status da tela for navegando edits, eu desabilito os painel mestre e detalhe, né? Se não, eu habilito os painéis mestre e detalhe. Legal? Perfeito. Vamos então testar essa janela. Então aqui INSS retenções, eu já tenho aí uma retenção, né, do mês de agosto de 2012. Eu vou inserir agora as retenções de setembro de 2012. Daí eu teria que pressionar aqui F1 para ver quais são os serviços, né? Então eu vou colocar um serviço qualquer e um valor mensal e de 13º qualquer aqui apenas para nós fazermos um teste, tá? E aí os dados já foram inseridos no banco de dados, né? INSS retenção. Legal? Daí nós discutimos no EAD para que serve isso daí, né? Para que serve esse INSS retenção, isso entra no cálculo da folha, isso vai servir para a empresa pagar alguma coisa, será utilizado lá no GPS, quando nós formos gerar a guia da GPS, para que serve esse INSS retenção, né? Pesquise sobre isso, tá? E a gente também discute isso lá no EAD, tranquilo?